Bom, tem os exercícios da apostila sobre força centrípeta que nós vamos resolver hoje. Então, vamos lá que tem umas explicações sobre eles, certo? Lá na página 22, o exercício 7 é esse da montanha, do Globo da Morte, tá? E lá no Globo da Morte é um looping e tá falando sobre a parte mais alta. Imaginem que essa motocicleta está passando nesse ponto onde eu fiz o X com a mínima velocidade. Se a velocidade for um pouco menor, o que acontece? Cai a moto e o motociclista. Então, ele tem que comprimir essa parte de cima do globo com uma certa intensidade para que ele não caia, para que ele não perca o contato, certo? E para que ele faça isso, tem que ter uma velocidade mínima com que ele deve passar nesse ponto, tá? Nesse ponto, ele tem a normal agindo para baixo, tá? Força normal, desculpem. E tem também a força peso atuando. As duas juntas, normal mais peso, vão dar a força resultante, não é isso? E essa força resultante, como ela aponta para o centro da circunferência, né? A gente chama de força centrípeta. Então, quer dizer que a força resultante é a força centrípeta e ela é, então, a normal mais o peso. Só que tem um detalhe. Como a moto vai estar passando nesse ponto, novamente eu digo, com uma velocidade mínima para que nada aconteça, menor que essa a moto cai, então o que eu devo imaginar? O contato com a pista está no limite. Então, eu devo considerar que a normal tende a zero. Então, essa normal aqui, ó, ela é praticamente nula. Não há mais quase que contato nenhum com a pista. Então, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar apenas o peso. Ele será a força centrípeta. Então, vejam, neste caso, a normal vai tender a zero, então, se ela tende a zero, a força centrípeta será igual ao peso, correto? E aí, o que eu tenho? Olha, força centrípeta, vocês já sabem que é mv ao quadrado sobre r. Esse v ao quadrado sobre r aqui, ó, vocês já sabem que é a aceleração centrípeta, certo? Ó, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, mv ao quadrado sobre r. O peso é mg. Como a massa é a mesma, vamos cancelar. Ficou assim, v ao quadrado sobre r igual a g. Então, v ao quadrado é igual, passa o r multiplicando, né? Então, vai ficar gr. Então, v é a raiz de gr. Quando eu faço isso daqui, eu tenho uma fórmula para achar a velocidade mínima no ponto mais alto, certo? Então, uma formulazinha. Então, toda vez no ponto mais alto de um looping, ou de uma montanha russa, ou do Globo da Morte, a velocidade mínima que o motociclista e o carrinho da montanha russa deve ter para não despencar. Quem faz um projeto de engenharia para construir esses equipamentos, o Globo da Morte, no caso, para demonstração, e a montanha russa, que também tem looping, no caso, para lazer das pessoas. Se não tiver um valor mínimo de velocidade do carrinho da montanha-russa passando no ponto mais alto, vai cair a pessoa, vai cair o carrinho, então é extremamente importante, certo? Aí com essa formulazinha, você consegue, e o G é 10, né? Você consegue achar o valor da velocidade mínima que não coloca ninguém em risco. Vamos para frente, tem outro exercício.
exercício 7 da página 40, ele é um exercício, gente, que está falando sobre força de atrito, certo? E eu já disse a vocês numa outra oportunidade que, como a normal cancela o peso, no caso dessa curva aqui, a força centrípeta, eu gosto de pôr FCP, certo? A força centrípeta, ela já é a força de atrito ou vice-versa. A força de atrito dos pneus com a pista é a força centrípeta, tá bom? Acontece que se a força resultante é a força de atrito, essa força resultante sendo a força de atrito, olha, eu posso colocar aqui no lugar dessa força resultante, força centrípeta, que é a força de atrito. Essa força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A força de atrito, vocês já aprenderam que é aquela letrinha grega, né? Mi vezes N, né? Aí do lado de cá, no primeiro membro, vai ficar massa V ao quadrado sobre R. Do outro lado, nós temos Mi. Aí um detalhe, vocês devem estar lembrados que a normal aqui, ó, ela é igual ao peso, não é? Então, onde está escrito normal, eu posso escrever peso. E onde está escrito peso, o que eu posso pôr? MG. Então, vamos voltar atrás, olha. No lugar da normal, o que eu posso escrever? M vezes G. A massa é a mesma. Então, olha como é que a minha fórmula fica. Velocidade ao quadrado sobre R é igual a mi vezes a aceleração da gravidade, certo? Como está perguntando o valor da velocidade, então o valor da velocidade retirado aqui, olha, ó, passa o R lá para o outro lado multiplicando, v ao quadrado, mi, coeficiente de atrito, né? G, aceleração da gravidade, o raio da curva. Agora basta a gente pegar o quadrado, né? Ele vai se transformar em raiz quadrada, mi, G e R. Nesse caso, a velocidade máxima que eu vou estar achando, a velocidade máxima com que o carro vai fazer a curva sem que ele saia em linha reta, tá certo? No problema anterior foi a velocidade mínima para não despencar o carrinho da montanha-russa ou a moto do Globo da Morte. Nesse problema é a velocidade máxima para que o carro não saia em linha reta, para que ele ainda se mantenha na curva, certo? Sem escapar da curva. Aí vocês podem pôr os dados aí dentro, o coeficiente, a gravidade e o raio, que vocês estarão achando a velocidade máxima, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês.